Bom dia, minha gente querida. Hoje eu vou responder uma coisa que eu tenho certeza que tu já se perguntou. Se eu não conseguir dormir bem ao longo da semana, se eu não conseguir dormir todas as minhas horas de sono, faz bem para minha saúde? Adianta eu recuperar essas horinhas de sono que eu perdi lá no final de semana ou isso não tem utilidade nenhuma? Todo mundo já se perguntou isso, todo mundo já passou uma semana que outra que não conseguiu dormir bem, que teve que acordar mais cedo, que cortou algumas horas de uma noite de sono adequada. Às vezes tu trabalha muito, às vezes tu tá vendo um filme e fica vendo um filme até tarde, ou às vezes tu simplesmente não tá ansioso e não consegue dormir. Isso acontece. Mas qual que é o efeito que essa perda de sono tem ao longo do teu dia e o que recuperar esse sono no final de semana vai trazer de benefício ou de se não tem alteração nenhuma? Existe alguma pesquisa, alguma coisa que tentou estudar isso? E a resposta é sim. Existe pesquisa já testando quais são as alterações metabólicas que acontecem se tu tenta recuperar teu sono perdido lá no final de semana. É muito importante, antes que eu comece a falar desses estudos, que tu entenda que existe uma coisa que chama ciclo circadiano, que é um ciclo que acontece dentro do teu corpo que ele dura cerca de um dia, por isso que é circadiano. Ele dura 24 horas. E ao longo desse ciclo, diferentes hormônios e diferentes coisas vão acontecendo no teu corpo e essas alterações duram um dia. Por isso que a gente fala que tem que dormir sempre no mesmo horário e ter uma noite de sono mais ou menos com uma quantidade adequada e a mesma quantidade de sono, para te não atrapalhar esse ciclo circadiano. Agora, existe um estudo, que eu vou botar o link aqui embaixo, que comparou as mudanças metabólicas que a gente sabe que acontecem no corpo das pessoas quando elas dormem pouco e foi ver se isso melhorava ou se isso mudava, se as pessoas recuperavam esse sono no final de semana. Como é que aconteceu? Eles pegaram pessoas jovens saudáveis e eles separaram elas em 3 grupos. Um grupo foi o grupo que conseguiu dormir sempre e dormir bem. Eles dormiram 9 horas todas as noites ao longo de 2 semanas. Um outro grupo, que foi o grupo que foi de privação de sono, que foi um grupo que só deixaram essas pessoas dormir 5 horas por noite, que é muito pouco, tá? Se tu tá dormindo 5 horas por noite, tu dorme muito menos do que tu deveria. Esse foi o grupo de ser as pessoas ruins, que dormiam pouco, que a gente sabe que vão ter alterações metabólicas ruins no futuro. E o terceiro grupo, que é o grupo que eu vou falar para vocês agora, é as pessoas dormiam 5 horas por noite, todas as noites, de segunda a sexta, mas no sábado e no domingo eles podiam dormir quanto tempo que eles queriam, quanto tempo que eles achavam que seria necessário. Agora, dentro dessas pessoas foram medidas várias alterações enquanto elas faziam o estudo, tanto algumas alterações metabólicas, de sensibilidade de insulina, quanto o peso desses pacientes, e o que a gente foi ver foi que as pessoas que dormiam 9 horas foram as pessoas mais saudáveis, como a gente imagina, uma noite de sono completa, uma noite de sono com todas as horas que ela precisa. As pessoas que dormiam 5 horas por noite já começavam a mostrar alguns problemas. Elas já começavam a comer mais, elas ganharam mais peso, elas comiam muito entre as refeições e algumas alterações metabólicas já começavam a acontecer, que são alterações que a gente associa tanto com envelhecimento precoce quanto com diferentes doenças como diabetes e síndrome metabólica. A insulina delas não respondia da forma que ela deveria. Essas pessoas, que são as pessoas que dormiam pouco. Agora, o que aconteceu nas pessoas que dormiam pouco, dormiam 5 horas, só que elas podiam recuperar essas horas a mais no final de semana? Ao longo da semana, elas ficavam ruins, igual as pessoas que dormiam 5 horas todos os dias. No final de semana, elas apresentavam alguma melhora, porque elas tinham um tempo de recuperar esse sono. Melhoravam porque elas começavam a dormir o tempo que elas deveriam dormir. Só que como elas voltavam na segunda-feira a dormir 5 horas, a dormir restrito, esse período que eles tinham no final de semana de liberdade, de poder dormir a mais, atrapalhava ainda mais o ciclo circadiano delas. O relógio biológico não tinha tempo de se acostumar para nada. Então, esse atrapalhamento, esses problemas que mudavam o ciclo circadiano da pessoa, estimularam ainda mais do que as pessoas que ficaram só restritas a 5 horas por noite. Eles, em alguns aspectos específicos, eles foram ainda piores. Então,
Não adianta dormir mais no final de semana para recuperar teu sono, porque não é um ciclo semanal, é um ciclo diário. Então tu tem que dormir bem e tu tem que dar uma noite de sono adequada toda noite, porque no outro dia começa de novo.